Olá, boa tarde. Atrasado, mas estamos aqui. Amém. Enquanto vocês estão fazendo aí, entrando os preparativos, seja bem-vinda, Larissa, a primeira aí do dia. Vocês vão me dizendo se o som tá bom. Eu cheguei, tava fazendo os testes aqui, mas não estava sabendo ao certo se o som e a imagem estavam indo. E eu vou ter que ir acertando aqui, porque tá toda hora caindo aqui o meu aparelhozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar ele. Então tá. Estava esperando, eu também. Amém. Olha aí, temos gente lá de Mongaguá nos assistindo. Amém. Glória a Deus. Me digam aí se a imagem tá boa, se o som tá bom. Vão me dizendo aí tudo isso, tá? Eu vou tirar aqui para nós podermos fazer a nossa live de hoje, a nossa última live aí das tardes de sexta-feira. Amém, glória a Deus. Estou esperando vocês me confirmarem se tá boa a imagem, se tá tudo certinho, para nós podermos começar. Eu vou acertar aqui, irmãos, porque tá caindo. Pera aí. Aí eu fico mais tranquilo. Pronto, assim ficou melhor. Tá tudo ok. Amém, glória a Deus. Então tá. Amém, ó, é uma alegria estar com vocês hoje. Por que nós vamos parar nossas lives de sexta-feira, né? Na verdade, nós vamos fazer uma parada estratégica, né? Sempre que tivermos uma oportunidade, vamos estar conversando com vocês. E nós fizemos um cálculo aqui, são mais de 60 dias pregando direto, 7 meses aí de pandemia. A pandemia não acabou ainda, mais de 30 horas seguidas de palavra de Deus, de estudo, de momento em comunhão com vocês. Mas agora as coisas começam a voltar ao normal. E por elas voltarem ao normal, nós precisamos voltar a algumas atividades da igreja que estavam estacionadas, como os cultos em Jandira, como os estudos em São Paulo, e uma atenção maior aqui para a igreja de Valinhos que está começando, né? Então, seja bem-vindo, Marcelo, Fernanda, olha aí que bênção. Então, assim, por isso que nós não estamos conseguindo encaixar as lives, mas sempre que tivermos oportunidade, nós vamos estar conversando com vocês por esse mecanismo, por esse canal. Eu creio que Deus providenciou todo esse momento nas nossas vidas, então nós não podemos perdê-lo. Amém, glória a Deus. E é por isso que nós vamos estar fazendo nossa última live de hoje. Espero que a gente feche com chave de ouro, mas em todo caso eu queria dizer que realmente foi uma alegria muito grande estar todo esse tempo com vocês, participando, conversando, vários irmãos de tudo quanto é canto do país, fora. Todo o tempo nós estávamos ali, um ajudando ao outro, e isso foi muito importante para a minha vida, e tenho certeza que de alguma forma contribuímos para a vida de vocês, né? Amém, glória a Deus. Estou vendo aqui alguns recados. Então tá, se o som tá bom, se o áudio tá bom, eu acho que nós podemos começar, né? Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, olha ao Senhor comigo. Vai convidando aí as igrejas que estão no grupo, aí manda para os irmãos que ainda não conseguiram entrar, para nós podermos. Vai ter que ligar para. Amém. Tá certo. Mas amém, irmãos. Realmente assim, tem sido muito bom estar com vocês esse tempo todo. Realmente Deus tem nos ajudado, nos socorrido, e isso é uma coisa muito preciosa para esse tempo. Mas amém, vamos orar ao Senhor. Pai, nós o louvamos a Ti, te agradecemos por esse momento, ó Pai amado, com o Teu povo, com os Teus filhos e filhas. Nós louvamos a Ti por cada instante que tivemos reunidos e pedimos nesta hora que Teu Espírito, Senhor, que durante todo esse tempo, durante todos esses meses, tem falado, Senhor, através desse canal, ó Pai amado, através deste lugar, que o Senhor possa continuar falando a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, que hoje seja um momento, ó Pai amado, onde a Tua Palavra possa se fazer presente no nosso meio, no meio de cada lugar, ó Pai amado, aqui representado. Nós oramos por cada cidade aqui representada, por cada lar, por cada coração. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler vários textos, então você vai se organizando aí. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo de 1 a 4, depois 17 a 19 e 21 a 22. Mas nós vamos falando. Ok? Já temos uma MC em Mongaguá. Amém. Amém. Esse pessoal não é fácil, viu?
Glória a Deus. Então vamos lá. Segundo Crônicas, perdão. Quem puder colocar o texto aí para os irmãos que estão chegando. Segundo Crônicas, capítulo 20. Amém. Mas falando sobre MC Mongaguá, Marcelo, eu creio que cada um de nós somos um pontinho de luz aí do reino espalhado, né? Então hoje você e a Juliana são um pontinho de luz aí em Mongaguá, né? Vocês são os responsáveis por levar o reino aí nesse lugar. Então, ó, segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo de 1 a 4. Acompanhe aí na sua Bíblia, que nós vamos aí passear por uns versículos aí desse capítulo 20 de segundo Crônicas, tá? E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazontamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Em algumas versões fala e teve medo, tá? Agora vamos lá para 17 e 19 do mesmo capítulo. Diz assim: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, em voz muito alta. Agora 21 e 22. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Amém. Nós vamos ler mais 2 textos, e um deles eu quero começar falando, né, sobre esse texto. Primeiro, eu particularmente gosto muito do rei Josafá. É um dos reis que eu mais simpatizo, justamente porque ele nos mostra essa interação do homem com Deus, né? Ele mostra esse momento onde nós conversamos com o Senhor, onde nós falamos algo com Ele e Ele nos responde. E eu acho que eu vou começar por aqui mesmo. Como é maravilhoso saber que Deus escuta as nossas orações. E como é triste saber que muitos de nós não usamos essa ferramenta chamada oração. Nós queremos falar com o Senhor, queremos ver a mão de Deus, queremos que Deus haja, queremos ver os milagres e prodígios do Senhor, mas não conversamos com Ele. E Josafá, ele é justamente esse personagem da Bíblia, ele é justamente este homem que nos mostra um Deus acessível, um Deus que você alcança, um Deus que você toca. Não é um Deus distante, não é um Deus longe, não é um Deus separado, não é um Deus que não conversa, mas é um Deus que interage. E durante todo esse tempo, esses 7 meses, são 7 meses aí que nós estamos num novo normal, como a presença de Deus fez diferença nas nossas vidas. Como o agir do Senhor, como a manifestação da palavra de Deus, ela viva, né? Como Deus falando conosco fez toda a diferença. Se não caímos, se não nos desmoronamos, se não perdemos a mão, se não desfalecemos, é porque Deus interagiu com as nossas vidas. Então Josafá, ele nos apresenta um Deus que escuta, um Deus que vê, um Deus que fala, um Deus que sente, um Deus que se importa. E isso não é algo que se encontra nas gôndolas do mercado, nos livros de coaching, muito menos em qualquer lugar dessa vida, desse mundo. Porque as coisas desta vida, elas vivem e obedecem a um sistema. Então, quando anunciaram que havia um vírus, anunciaram que havia todo um processo novo no mundo,
O mundo inteiro entrou em colapso porque não havia nenhuma regra, não havia nenhum programa, não havia nada que pudesse identificar ou discernir esse momento no mundo. E as pessoas, por não ter nenhuma programação, nenhuma direção desse sistema, desse governo, caíram junto. Mas aqueles que buscaram, assim como Josafá, Deus, encontraram alívio, encontraram resposta, encontraram socorro. Então, hoje, eu gostaria de perguntar para vocês, quem vai lutar as guerras de vocês? Quem será a pessoa que vai lutar por você? E aí vamos lá para o texto de 1 Samuel 7,12. E aí vamos lá, 1 Samuel, capítulo 7. Eu estou na Bíblia primitiva, tá? Então, vocês que estão aí na digital, não vale. 1 Samuel 7,12, diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor, né? E vamos lá para Isaías, o outro lado, ainda no Velho Testamento, Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Cadê aqui? Isaías 64, 4. Isaías 64, 4. Diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Eu vou ler de novo porque esse versículo realmente é um versículo muito bonito. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. É tão maravilhoso saber que Deus está disposto a lutar as nossas guerras. Saber que Deus está disposto a lutar pela sua vida, a trabalhar por você. É tão bom saber que existe alguém que zela pelas nossas vidas, que cuida da nossa casa, que nos abençoa o nosso sono, que cuida de nossas vidas no detalhe. Esse é o Deus que nós estamos falando nessa tarde. Um Deus que se importa com cada coisa que é importante para as nossas vidas. E quando nós olhamos para Samuel, ali, logo na época dos reis, dos juízes, e Isaías, na época dos profetas, já ali terminando, encerrando o ciclo, nós percebemos que Deus ele é imutável, ele não muda, a sua natureza, a sua essência continua a mesma. Então, o mesmo Deus de Josafá é o mesmo Deus que nós estamos falando aqui. E se Deus se levantou para socorrer a vida de um rei que clamou a ele, então Deus também se levanta para socorrer as nossas vidas. Mas existe um caminho a ser trilhado, não é uma coisa barata que você simplesmente diz: Deus, trabalha por mim, ou age na minha vida, ou cuida da minha vida, ou cuida das minhas coisas. É importante entender o caminho que Josafá fez. Quem era Josafá? Josafá era um rei, assim como todos os reis que existem nessa vida, e aí nesse planeta, nesse mundo, que já existiram, mas ele tinha um diferencial dentro do seu coração. Um diferencial que hoje não se encontra nas pessoas. Nós estamos tão acostumados às facilidades da vida moderna que nós nos esquecemos de lutar pelas coisas que realmente valem a pena. E Deus vale a pena. Deus vale a pena. Primeiro porque Ele entregou o Filho dele, Jesus, pela minha vida, pela sua vida. Que Deus faz isso por alguém. Nós conhecemos os deuses que estão acostumados a receber as nossas oferendas, estão acostumados a receber os nossos presentes, mas não estamos acostumados com um Deus que nos entregou o melhor que Ele tinha pela minha vida, pela tua vida. Então, nós temos que aprender a correr a esse Deus. Então, esse Deus maravilhoso que entregou Jesus, Ele simplesmente não era adorado por todos os reis. Ele não é unanimidade no mundo, Ele não é querido e amado por todo esse planeta. Uma pequena quantidade de pessoas amam a Deus. Na verdade, a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque são poucos que realmente entendem o que Josafá entendia. E Josafá, ao contrário do seu pai, que não foi um bom rei, ele propôs no seu coração amar a Deus. Ele propôs no seu coração que ele serviria ao Senhor. Ele não foi perfeito. Ele fez muitas coisas que a própria Bíblia diz foram erros. Ele fez aliança com Acabe. Ele foi para uma guerra sem saber se Deus estava naquilo ou não. Josafá não era um homem perfeito, mas o seu coração
tinha uma disposição, tinha uma inclinação, que era: eu vou buscar a Deus, eu quero buscar ao Senhor. E isso ele fez em todo o seu reinado, isso ele fez em toda a sua caminhada, e estas coisas foram consideradas diante do Senhor. Ele era um homem que tinha o hábito da oração, ele era um homem que tinha o hábito de louvar a Deus, de orar a Deus, de conversar com o Senhor em todas as coisas, em todas as coisas. E num determinado momento, onde o seu reino aparentemente estava tranquilo, chega ao ouvido dele uma carta, chega ao seu conhecimento que um povo, os amonitas e os moabitas, que eram povos primos deles, eles eram filhos de Ló, que Ló era sobrinho de Abraão, então se o povo de Israel saiu de Abraão, Ló é um povo primo, um povo próximo, E esse povo, então, eles se levantam com uma grande quantidade de pessoas para lutar contra Judá, contra o rei Josafá. E aquilo ali causa pânico na vida dele, E a palavra diz aqui que ele temeu, mas em outras palavras, em outra Bíblia diz que ele teve medo. Quantos de nós não tivemos medo? Quantas vezes eu não tive medo em todos esses 7 meses? Em quantas noites, ou quantos dias, ou quantos momentos você também não teve medo? Medo da morte, medo do incerto, medo do amanhã, medo das coisas não darem certo, medo de tudo ruir, medo das coisas acabarem, medo de não saber o que dizer para os seus filhos, de se pode, não pode, se vai, se fica. O medo, ele é uma coisa natural. Para nós que somos limitados e não entendemos e não compreendemos as coisas desta vida, mas Deus tem toda a ciência e todo o controle em suas mãos. Nada saiu do controle de Deus. Então Josafá, que significa, o nome dele significa Javé julgou, Deus julgou, ele simplesmente corre ao Senhor. Ele corre de uma forma muito bonita, ele se humilha de uma forma muito intensa, ele se rende ao Senhor. Em nenhum momento ele procurou os conselheiros da guarda, ou ele foi consultar os seus aliados do Egito, ou da Assíria, ou tentou buscar de alguma forma uma tentativa de resolver o problema. A nossa independência causa isso em nós. A nossa autonomia muitas vezes nos leva a fazer todas as coisas que estão ao nosso alcance e deixamos Deus em último caso, nas causas impossíveis, nas causas perdidas, Usamos a Deus como alguém que, no último caso, eu consulto a Deus. Josafá não, ele foi o primeiro. Talvez alguém diga: lógico que ele procurou a Deus, porque os inimigos eram maiores, eles eram muito mais numerosos, eu já correria de cara. Mas a nossa autonomia, a nossa vaidade, o nosso comportamento nem sempre nos permite ter esse comportamento. Às vezes nós temos uma situação que se levanta em nossa casa, ou uma situação que está ali, que você não quer resolver. Você usa todas as cartas que estão na tua mão, você usa tudo aquilo que está diante da sua vida, o seu intelecto, a sua sabedoria, o seu conhecimento, seu poder, seu dinheiro. Você usa todas estas coisas, menos Deus. E Josafá, ele nos mostra que não é necessário ser assim. Eu preciso correr a Deus em todo o tempo da minha vida. Eu preciso dizer para Deus: eu sou precisado de Ti, eu sou limitado, eu sou frágil, eu preciso que o Senhor venha sobre a minha vida. Quantas vezes você orou ao Senhor nessa pandemia? Eu orei todos os dias. E os dias que, de alguma forma, para não falar que todos os dias, um ou outro a gente esquece, mas os dias que eu não esqueci, eu senti falta de conversar com o Senhor. Porque a oração, ela tem que fazer parte da nossa vida, ela não tem que ser um instrumento que você usa quando todas as coisas se acabaram. Você precisa conversar com Deus todo o tempo. Em Gênesis, Adão e Eva conversavam com Deus todos os dias, na viração do dia. Por que nós conversamos com o Senhor só quando as coisas estão feias? Por que corremos ao Senhor quando tudo está acabado? Josafá não. Ele correu a Deus. E a forma como ele correu chamou a atenção do povo. Então a segunda coisa que nós vemos em Josafá bonito, que além dele ser um homem que corria a Deus, que nos ensina de um Deus próximo, de um Deus perto, a atitude dele muda todos ao redor. E é exatamente isso que acontece quando um pai de família se posiciona em sua casa, quando uma mãe ora, quando um filho ora, quando um líder, quando um professor, quando um chefe, quando alguém que todas as pessoas de alguma forma estão olhando, se posiciona por Deus. Se esta pessoa realmente busca ao Senhor, então tem alguma coisa boa nesse Deus, eu vou buscá-lo também.
E Josafá então ele busca o Senhor, o povo corre até ele, e ele percebendo que o povo então interagiu e aceitou aquele ato, ele diz: então vamos fazer um jejum, que seria a forma mais intensa de realmente provocar uma adoração naquele povo. Eles estavam ali adorando ao Senhor, eles estavam ali louvando a Deus, buscando a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor precisa fazer algo, o Senhor precisa dizer algo para as nossas vidas. É interessante que você vê aqui que ele aplica o jejum, mas ele só para quando Deus fala. Nós queremos às vezes a resposta de Deus no momento que a gente começa a orar. Eu vou orar em 3 minutos, o Senhor tem que me responder em 2 minutos e meio. E nós percebemos que em Josafá um comportamento completamente diferente. Ele tinha o hábito de conversar com Deus, ele conversava com o Senhor. Nós precisamos descobrir isso para que Deus venha lutar as nossas guerras, para que Ele venha a tomar conta das nossas causas e elas serem importantes para Deus. Nós precisamos colocar elas diante da presença do Senhor. Elas já são, mas nós... Opa, voltamos aqui, fui interrompido. Mas, tá tudo bem aí? Todo mundo tá me vendo? Então tá bom. Vão me dizendo aí. Aninha, você que tá colocando aí um monte de palavra que sem entender, tá atrapalhando. Eu que tô pregando e quem tá lendo. Fica só assistindo o pastor para a gente poder todo mundo participar. Amém? Então, voltando aqui. Deus, Ele conhece os nossos problemas, as nossas causas, elas são importantes para Ele. Mas eu preciso colocar diante dEle e dizer: Senhor, toma conta, vem à frente, cuida. Eu quero que o Senhor lute as minhas guerras. Eu quero que o Senhor lute por mim, guerreie pela minha vida. Eu posso ter soldados, eu posso buscar alianças, eu posso conquistar coisas, mas eu quero que o Senhor guerreie por mim. Quando nós olhamos Paulo e Silas ali no Novo Testamento, na Macedônia, quando eles são presos injustamente. E eles são colocados dentro de uma cadeia com todo tipo de preso, com todo tipo de criminoso. E eles cantam ao Senhor, eles louvam a Deus. E aquele louvor, aquela cantoria, muda todo o ambiente e faz com que todos os presos se convertam. Como que você tem certeza disso, pastor? Porque quando aconteceu o tremor, que as cadeias se abriram, as portas, nenhum preso fugiu. Todos eles sabiam o que eles eram, o que eles tinham feito, mas eles não queriam pular, eles simplesmente queriam continuar sendo abençoados para aquele ambiente de amor. Continuar naquele ambiente onde Deus muda todas as coisas, onde Ele se mostra um Deus poderoso. Deus precisa lutar as suas guerras, sim. Ele precisa lutar pelas suas causas. Ele precisa guerrear pelas suas lutas, pelas suas guerras. Sim, Ele precisa. Mas é necessário que você tenha uma vida com esse Deus. É necessário que você tenha uma intimidade com esse Deus. E isso começa com a oração. E a oração do jejum, e do jejum o louvor, e do louvor a adoração. E nesse momento onde todas as coisas começam a acontecer, o povo louvando, o povo adorando, não havia aqui um prazo, a Bíblia não diz quantos dias foram, a Bíblia não diz quantos momentos. Tem alguém que está dizendo, parece que não tem live hoje. Irmãos, a Cida de Jandira está tentando entrar, não consegue, alguém ajuda ela aí. Então o que acontece? Parece que eles começaram uma oração, eles começaram um jejum, mas não tinha prazo. Não se sabe se foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas eles ficaram ali até o Senhor responder. Que vida, que homem que tinha uma intimidade com Deus. Como isso realmente está raro no nosso meio, ver pessoas que estão ali dispostas a buscar no Senhor uma resposta. Os inimigos já contando como certo que eles iriam ganhar, porque já chegava ao ouvido deles que eles estavam com medo. Olha, um povo que começa a orar, que busca a Deus, é um povo que é fraco. Já era, barbada, vamos ganhar de cara essa luta. E quando Deus então, Ele fala, através da boca de um profeta, Ele diz assim, olha, vou até ler de novo aqui, vamos lá, 2 Crônicas 20, 17 e 19, diz assim, olha que lindo, né? Diz assim, nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Então Deus começa dizendo, a única coisa que vocês têm que fazer é ir para a guerra, mas vocês não vão lutar, não vão levantar uma arma, não vão fazer nada, vão ficar parados, olhando eu fazer as coisas. Como nós lemos lá em Isaías, né? Não há um Deus desde a antiguidade que trabalhe para aqueles que nele esperam. Então, isso é muito louco, você ir para uma guerra,
Por mais que você não tenha soldado, por mais que você não tenha uma quantidade suficiente, mas você é despreparado. E aquele homem havia orado por isso. Ele estava esperando que Deus agisse na vida dele. E nós somos muitas vezes aí, né, encerrando esse período, muitas vezes nós oramos ao Senhor e pedimos para que Deus haja, intervenha nas nossas vidas. E quando Deus fala como vai fazer, ou Deus começa a agir, nós estranhamos. Quando Deus fala, olha, é preciso que você esteja em comunhão comigo, é preciso que você libere perdão para alguma coisa, é preciso que você conserte alguma coisa na tua vida. Mas Deus, tem necessidade de fazer isso? Eu queria que o Senhor resolvesse um problema na minha casa. O Senhor fala para liberar perdão para alguém. Eu quero que o Senhor intervenha numa porta que não abre, e o Senhor pede para que eu conserte algo. Não é estranho você ir para uma guerra despreparado, desarmado, e o nosso Deus nos surpreende. Ele nos surpreende sempre, porque o plano não escapou da sua mão. Então Josafá, ele não é como muitos que duvidam do agir de Deus ou questionam como Deus está agindo. Ele simplesmente cumpre. E isso fica tão claro porque da mesma forma que Paulo, dentro de uma prisão, louvava, o que ele faz? Ele prepara todos os seus levitas, todos os seus cantores, e diz assim, ó, vocês vão na frente. Numa guerra, quem vai na frente é o soldado, com suas armas, com toda a sua aparelhagem, justamente como linha de frente, como ponta de lança, para de um momento decisivo já ganhar a guerra de cara. Mas ali iam cantores, iam levitas, iam adoradores. Exatamente isso que nós precisamos entender no nosso dia a dia a partir de hoje. Quando Samuel fala Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor, nós percebemos que Deus em nenhum momento falhou, ou em nenhum momento chegou atrasado em nossas vidas. E eu sei que muitos podem dizer, mas eu perdi pessoas, algumas se foram, mas o Senhor tem preservado de forma gloriosa o seu plano de salvação. Ele não se interrompeu, ele não parou em nenhum instante. Mas é importante nós sabermos que o que o Senhor espera diante de uma guerra não é que nós estejamos preparados, Ele sabe que nós não estamos, mas é que haja em nós um louvor, que haja em nós um canto, que haja em nós uma adoração, que possa exaltar esse Deus diante dos nossos inimigos, diante dos nossos problemas. Um gigante se levantou na sua vida, louve a Deus, cante ao Senhor, adore ao Senhor. Um problema gigante que você não consegue resolver, uma muralha, um exército se colocou diante da sua vida, louve ao Senhor, cante a Deus, adore ao Senhor. Porque todas estas coisas diante do Senhor já tem uma resposta. Deus, ele já tem um plano para todas elas. Senhor, tu sabes o melhor, tu tens o melhor para as nossas vidas. Então eu quero dizer para você que a partir de agora, como vamos andar, né? Quem vai lutar nossas guerras? Quem vai batalhar pelas nossas batalhas? Quem vai lutar as nossas lutas? Quem vai ser por nós? Deus. Deus. Aquele que entregou Jesus, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que entregou a vida que nós vivemos, esse vai lutar. E a nossa parte não é lutar como esse mundo luta, não é guerrear como esse mundo guerreia, mas é de chegar diante dele e começar a louvar e exaltar ao Senhor, o que para muitos é uma evidência de fraqueza, mas para Deus é um peso de glória. E Deus então ele vai se levantar pela tua vida, ele vai se levantar por você e vai dizer, isso aqui é meu filho. E o Espírito do Senhor, enquanto os levitas começaram a cantar, quando começou o saltério, quando começou o bumbo, o tambor bater, quando tudo aquilo começou a acontecer, eu imagino que foi uma música alegre. O pessoal disse do campo vizinho, era só o que me faltava, né? Vamos começar a cantar em vez de lutar. Que soldado é esse, né? Como uma vez ali Davi e Golias olha para Davi e fala, vocês me mandaram um cachorro, né? Mandaram um moleque, mandaram um nada para lutar comigo. O mundo não entende a forma como Deus guerreia, mas o Espírito de Deus os baratinou, é isso que a palavra usa. O Espírito do Senhor os confundiu, o Espírito do Senhor fez com que um lutasse contra o outro, mudasse a sua mente. Deus pode mudar todas as coisas, Ele pode mudar tudo aquilo que está ao nosso redor, mas nós precisamos ser um adorador. Alguém que busque a Ele, alguém que ame a Ele, alguém que louve a Ele, não por conta de um momento, mas porque tem uma vida de louvor e adoração. Eu sei que o tempo já foi correndo, mas eu poderia falar da intimidade desse homem, de saber a sensibilidade da música, a música certa para o momento certo.
Não há louvor em sua vida, porque também não há uma oração. Eu poderia também falar sobre isso. Mas se há uma oração, há um louvor. Porque quando você começa a conversar com Deus, Deus fala o que agrada a Ele. E naquela guerra ali, a única coisa que eles fizeram foi ficar parados. Eu posso dizer para vocês que em 7 meses de pandemia, vocês podem perceber que eu estou num outro lugar. Eu não estou em São Paulo, eu estou em Valinhos, né? É muito louco o que Deus tem feito nas nossas vidas, mas principalmente é maravilhoso saber que Deus está no controle de todas as coisas. As nossas vidas, a nossa igreja, a nossa casa, o nosso coração, o nosso casamento, os nossos planos, os nossos sonhos precisam estar diante do altar do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, vem lutar as minhas lutas, vem lutar as minhas guerras, vem lutar pela minha vida. Senhor, é o Senhor quem eu quero, não é a minha vida mais. Então, nesses 7 meses nós aprendemos a depender de Deus. Nós aprendemos a confiar no Senhor. Nós aprendemos a esperar pelo Senhor, a ouvir a música, a nota certa que Ele quer da música. E todas as vezes que cantamos a música certa, que tocamos a música certa, que oramos a oração certa, Deus apareceu, Deus se mostrou presente como o Deus de Josafá, como o Deus que tem agido durante todos esses anos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós encerramos aqui então nossas lives da tarde. É certo que em algum momento nós vamos aparecer aí, vocês vão saber, mas daqui para frente, que nós possamos nos espelhar em Josafá. Se você quer que Deus continue lutando as suas guerras, se você quiser que Deus continue lutando as suas lutas, você precisa ter uma vida de oração e de adoração. E o Senhor então vai se levantar como se levantou para esse rei e vai falar: não faça nada, apenas vá cantando, vá louvando. Como o próprio Abacuque fala, né? Todas as coisas deram errado, mas eu exulto, me alegro no Senhor. Talvez as pessoas digam: essa é a hora de cantar? Você tem certeza? E eu vou dizer para vocês que em boa parte das madrugadas desses 7 meses eu orava cantando, chorando porque não sabia o que vinha pela frente, mas orava cantando. E hoje estamos aqui em Valinhos. O Senhor nos deu uma direção. Então eu tenho certeza que Deus também tem um projeto, um plano, uma salvação para a tua vida, assim como Ele tem para todos nós. Confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. Diga: Deus, eu quero a tua vontade, não mais a minha. Eu quero o teu propósito, não mais o meu propósito. Eu quero o teu reino, não mais o meu reino. Eu quero que o Senhor venha e faça tudo aquilo que tu queres. Então certamente veremos a mão do Senhor. Amém? Olha, foi muito bom todos esses dias aí. Foram mais de 60 pregações, se eu não estiver enganado. Mais de 35 horas aí direto. Dá praticamente 3 dias direto pregando a palavra de Deus, né? E foi muito bom realmente poder estar com os irmãos. Eu sei que tem gente aqui de todo lugar. Um abraço para cada um de vocês. E que nós continuamos aí servindo ao Senhor, cada um na sua igreja, na liberdade que você tem aí dentro da sua casa. Mas nós nos falaremos em breve. Em algum momento nós vamos aparecer aí falando, passando um vídeo, dando alguma notícia. Mas tenho a certeza que foi muito bom. Vocês nos ajudaram, toda a disposição em fazer essas lives. Foi uma graça do Senhor, eu nunca fiz isso, mas com certeza vocês nos ajudaram. De alguma forma nós podemos ajudar vocês também. Um grande abraço. Aí, meu pastor querido, para, Juliana. Então, amém. Mais um abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Vai ficar salva essa live e você vai poder compartilhar com seus irmãos. Mas é importante que você saiba quem vai lutar suas guerras a partir de agora, né? Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. É Deus quem vai lutar suas guerras, é Deus quem vai lutar suas lutas. Mas é importante encontrar um rei Josafá, um homem, mulher que ora, que adora, que tem prazer na lei do Senhor. Amém? Um grande abraço, até mais, tchau.